Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa última mesa. É um encontro promovido pela Healthcare Alliance nessa semana, com os temas práticas digitais contra as novas ondas de Covid-19. Eu me chamo Guilherme Pereira, eu sou gerente médico da Healthcare Alliance e tenho o prazer de ter comigo aqui hoje o Ricardo Donner, que é o diretor-presidente e sócio fundador da Nexus CS. Boa tarde, Ricardo. Oi, tudo bom, Guilherme? Prazer, muito obrigado pelo convite. Temos também a honra de receber a Flaviane Russo, que é coordenadora de relacionamentos e qualidade de vida da VitalWork. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Tudo bem, pessoal. Flaviane? Obrigada. Tudo ótimo. Maravilha. E temos também aqui a Silvânia Sleiman, que é diretora comercial da Apdata. Boa tarde, Silvânia. Boa tarde, um beijão para vocês. Obrigada pelo convite. Tá certo. Para introduzir, então, a gente gostaria de debater aqui com vocês um pouquinho sobre a área de RH hospitalar, né? Falando desse tema de práticas digitais. Principalmente, nosso tema vai tratar de cuidando de quem cuida, né? Que são instituições de saúde que têm um desafio de tratar os seus colaboradores. Então, nessa parte de RH hospitalar, muitas empresas têm aí o desafio de gerir, às vezes, mais de 1.000 colaboradores, né? Como sabemos, temos hospitais muito grandes e a gente traz essas soluções, né, no portfólio da Healthcare Alliance, que estão conosco aqui hoje. Então, eu queria chamar, primeiramente, da Nexus CS, o Ricardo, para falar um pouquinho da sua visão de RH hospitalar, Ricardo. O que você vê aí de processos de contratação, admissão, a gestão de escala? Como que você coloca aí a sua solução como sendo algo interessante nesse contexto? Bom, Guilherme, de fato, nossa solução e nossa especialização nos últimos 25 anos tem sido em software para a saúde e segurança do trabalho. O que eu percebo, cada vez mais, nas empresas, nos hospitais, nos serviços de saúde, uma preocupação cada vez maior de integrar os diferentes processos, inclusive de RH principalmente. Em que sentido? Tá bom, eu vou contratar uma pessoa, vou ver o currículo dessa pessoa, mas hoje em dia é fundamental, além de ter a visão curricular, ter a visão de saúde, ter a visão do ponto de vista dessa contratação, do ponto de vista prático, de se está em boas condições de saúde, especialmente no ambiente hospitalar, né? Isso é fundamental. Então, eu vejo uma tendência de mercado de ter soluções especializadas em gestão de recursos humanos e, ao mesmo tempo, uma tendência de mercado de abrir para soluções especializadas para a saúde e segurança do trabalho. Então, nesse sentido, a integração, por exemplo, com sistemas da Apdata ou outros sistemas no mercado, é fundamental para ter esses dois mundos interligados, como de fato hoje está nesse dia a dia. Tá? Além da parte de contratações, que estou falando especificamente de admissão, o que está sendo praticamente cada vez mais, depois daqui a pouco eu vou falar, cada vez mais necessário um controle operacional dos afastamentos, dos absenteísmos, dos problemas de saúde pelo qual as pessoas, os funcionários dos hospitais, os serviços de saúde, se afastam. Então, nesse sentido, uma integração entre as rotinas de controle de ponto e um conhecimento por parte do serviço de saúde de por que motivos as pessoas estão faltando é fundamental. Logo depois eu vou mostrar alguns dados que mostram quantidade... Perfeito. Eu acho que tem um gancho importante aí, né, Ricardo, do que você colocou, do ponto eletrônico e dessa questão de afastamento, né? Eu vou até direcionar essa questão aí para a Flaviane, que tem aí toda uma competência na VitalWork, né, para diminuição de um potencial absenteísmo, né, e o tratamento dessas pessoas que acabam se isolando, né? Como é que foi, Flaviane, para a VitalWork aí, nesse período de pandemia, esse tratamento remoto, né, com todos os colaboradores?
Olha, Guilherme, puxando assim pelo espectro mais da saúde, né? Quando você traz essa vivência para o digital, você tem, de um lado, uma perda, né, do sensível lá ali do contato, mas você tem uma parte muito boa, que é a sua amplitude. Esse universo que a gente está vivendo agora, por conta da pandemia, ele foi bastante desafiador, mas ele trouxe recursos muito legais e que a gente conseguiu aplicar bastante. Então, a população hospitalar, como um todo, né? Todo mundo sofreu com a pandemia, mas eles com certeza nitidamente sofreram mais. E a gente viu um aumento dos casos dessas pessoas, né? Tendo aí um absenteísmo maior. E qual foi o nosso desafio? Propor ações de cuidados para essas pessoas, porque a gente precisa também ter um olhar muito responsável e muito genuíno em relação à saúde deles, né? Eles não pararam, é uma atividade essencial que ficou aí durante a pandemia incansavelmente nos atendendo. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar bastante responsável em relação ao trabalho deles e cuidar dessas pessoas para que elas possam continuar cuidando dos demais. E a gente sentiu uma dificuldade nessa questão do contato, né, que foi perdido um pouco, mas a gente conseguiu trazer inovação e propor aí ações digitais, onde a gente teve um ganho muito legal e a gente percebeu quantas pessoas estavam carentes e precisando desse olhar, né? Esse olhar genuíno de cuidado. Então, durante a pandemia, a gente trabalhou com ações como rodas de conversa, tratando com essas pessoas, apesar de estar todo mundo na mesma situação, mas a gente entendia que mesmo dentro de um coletivo, né, de uma necessidade de todos, era importante a gente ter um olhar individual. Então, quando você propõe uma ação, por exemplo, de uma roda de conversa com psicólogos para trabalhar ali alguma necessidade do coletivo, você coloca todos numa mesma página, mas você consegue individualmente olhar para aquela pessoa e trazer ela para você de novo, para você não perdê-la, né? Então, essa missão do cuidar de quem cuida, ela é muito válida, né? Muito genuína para a gente, porque a gente sabe a importância disso, né? A gente sabe como é desafiador manter essas pessoas serenas nesse momento. São 2 anos já, né? Inevitavelmente, a gente teve muitas baixas aí, em decorrência, né, de um pânico, de uma ansiedade, de uma depressão, o próprio burnout, que a gente vem ouvindo muito falar. Então, faz parte do nosso papel, né, do nosso legado, cuidar dessas pessoas por meio dessas atividades, dessas ações, por meio desse olhar para elas, né? Perfeito, Flaviane. Queria chamar um pouquinho a Silvânia. Silvânia, eu sei que a Apidata tem aí todo um arcabouço de soluções, né, para fazer a gestão de RH, e para hospitais ainda tem alguns diferenciais, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tecnologia que existe, né, para essa gestão, e quais foram os desafios que vocês viveram aí no período da pandemia e os desafios para você implementar um RH hospitalar efetivo. Tá. Bom, falando um pouquinho do que todo mundo falou, né? Cuidar de quem cuida, né? Eu imagino mesmo que cuidar desses médicos, dessas pessoas que estão nos hospitais, que é um desafio dos RHs, das empresas, né? Precisamos fazer muita coisa para que esse RH tenha como fazer isso. Mas eu queria complementar também que os RHs, eles também cuidam das pessoas, né? Então, além deles cuidarem no âmbito hospitalar e de quem cuida da gente, que são os médicos, profissionais de saúde em geral, os RHs também têm uma missão de cuidar da saúde das pessoas e das pessoas em geral, nas empresas de qualquer tipo, e é um desafio que necessita de um cuidado para eles também. Então, nesse sentido, eu acho assim, uma posição de cuidar de quem cuida, a gente tem que ajudar os RHs a cumprir essa missão com excelência. Porque a gente está falando de empresas que têm 1.000 hospitais, eu conheço hospitais que têm 50.000. Então, como é que você faz para gerir 50.000 profissionais espalhados por todo o Brasil, né? E você é um RH lá que trabalha com uma tecnologia e que precisa descentralizar e tudo isso. Então, o grande desafio
que eu percebi é que a gente já vinha numa pegada, as empresas de tecnologia em geral, de fazer uma transformação digital, que é poder dar meios de, à distância, a gente poder se aproximar das pessoas, né? Eu acho isso super importante, não só pelos volumes, por conseguir falar com as pessoas digitalmente, como também para atingir um público que está vindo agora para dentro das empresas, que é um público jovem, e que ele prefere mesmo falar por meio da transformação digital. Então, nesse sentido, eu acho que nós conseguimos uma coisa que foi positiva em tudo isso, foi termos tecnologias prontas para ajudar o RH, e como a Flaviane falou muito bem, conseguir ficar próximo das pessoas, mesmo à distância, né? Então, as soluções de RH hoje, elas têm que contemplar essa forma de atender pedidos, de fazer pesquisas para saber se as pessoas estão bem, estão conseguindo se vacinar, estão conseguindo trabalhar por meio de um software de gestão de recursos humanos que faça com que esse trabalho não fique tão operacional e a gente não consiga atender todo mundo a tempo. Então, essa transformação digital que hoje ajudou muito os RHs a cuidar de quem cuida de todo mundo, por exemplo, os médicos dentro das empresas, acabou essa tecnologia colocando a gente bem próximo dessas pessoas, né? Essas tecnologias já vinham vindo, mas a pandemia acelerou, porque, assim, de repente, todas as empresas voltaram a ter um interesse pela transformação digital em suas companhias, né? Então, eu acredito que a gente tem um desafio grande de ajudar os RHs a ajudar quem realmente precisa na empresa, que é a mão de obra da empresa, que são as pessoas importantes que fazem a empresa andar, né? Nesse sentido, por exemplo, eu posso, como você falou lá no início, na pandemia, por exemplo, nós tivemos, inclusive, pessoas da área de saúde que saem, que a gente precisa, lá o RH precisa urgentemente substituir. E aí, como que você faz até para recolocar pessoas? Não só pessoas do mercado, mas às vezes você tem uma equipe grande, dentro lá dos seus 50 mil, quantos forem, você teria até uma pessoa para colocar no lugar, mas como você vai achar isso? Então, nós temos produtos específicos, por exemplo, o Workforce, que é uma gestão da mão de obra, onde você consegue buscar a pessoa pela competência, você consegue buscar a pessoa pelo quanto ela já trabalhou. Então, eu dou uma visão geral para o RH, de em vez dele ficar lutando para conseguir colocar essa pessoa no lugar, ele consegue ver quem ele tem, quanto tempo essa pessoa já trabalhou naquela semana, se está exausto, se não está, quais as competências que as pessoas têm e podem substituir. Então, com todos esses KPIs, como o Ricardo falou, com todas as informações que são necessárias para uma tomada de decisão rápida num momento desse tipo, é muito importante a tecnologia para que o RH se sinta mais confortável nesses momentos de tomada de decisão desse tipo. Perfeito. Ricardo, queria trocar uma ideia com você sobre a saúde ocupacional nessas empresas, né, que oferecem saúde. A gente sabe que tem toda uma área, né, de medicina do trabalho, e você, com a Nexus S, você conseguiu compilar, né, muitas das normativas que existem a serem cumpridas. E você, com as suas ferramentas, você consegue delinear um plano de saúde ocupacional efetivo para essa empresa cumprir, né? Então, acho que isso realmente você operacionaliza o cuidando de quem cuida. Você sente dessa forma? Qual é a sua experiência aí, a experiência da Nexus CS nesse caminhar do cuidando de quem cuida? Bom, é um tema bastante completo, além de complexo, né? Primeiro que a pandemia deixou evidente a importância crescente do SESMIT hospitalar, que era uma área que não tinha historicamente, muita atenção, entre aspas, por parte dos serviços de saúde. Então, cresceu a importância. Um exemplo é a distribuição de EPIs nos hospitais, distribuição de vacinas, né, nos hospitais.
era uma área que não tinha muita importância, é a primeira questão. Segunda, pegando um pouco o comentário da Flaviane, da VitaWorking, o que aconteceu nas empresas? Ao mesmo tempo que é importante cuidar da saúde de quem cuida, a nível do enfermeiro, do médico, do funcionário do hospital, da recepção de quem for dentro do hospital, ficou claro a ausência ou a necessidade de gestão. Tá? Isso aí não é trivial. O que significa necessidade de gestão? Tecnologicamente falando, a pandemia deixou em evidência que não dá mais para os técnicos hospitalares trabalharem baseados em Excel, em Word, em controles manuais. Isso aí praticamente se tornou super evidente que, em termos de gestão, tem que, primeiro, ter sistemas de gestão de saúde ocupacional integrados com sistemas de RH. No nosso caso, sempre integramos com qualquer sistema, SAP-Data, qualquer sistema do mercado, de preferência SAP-Data, né, Silvana? Sim, de preferência. E ficou evidente o quê? Que não é mais uma área isolada, está totalmente ligada. Eu vou te passar alguns números agora para, digamos, ter uma noção do problema e infelizmente, só tem números de 2020, viu, Guilherme? Mas esses números de 2020, que são números oficiais, digamos, podem ser consultados por qualquer das pessoas que estão participando do evento. Eu imagino que em 2021, ou 2021 especialmente, ou 2022, eles vão ser piores, tá? Bom, o que eu verifiquei consultando os números do INSS, eu não sei se interessa divulgar esses números, acho que é interessante porque reflete a realidade, tá? O que eu verifiquei? Primeiro, em que lugar dentro de um campeonato de acidentes dentro das empresas ou dos serviços de saúde estaria o CNAE dos hospitais? Uma boa pergunta, né? Será que é um dos que menos tem acidentes? Será que é um dos que mais tem acidentes? Porque a diretoria das empresas, elas se mobilizam em função de acidentes, de afastamentos. Eles têm um custo enorme para o hospital fazer a gestão disso. Tá? Então, aí falei, bom, eu tinha consultado e visto esses números há uns 7 anos atrás, Guilherme. E na época, o primeiro lugar era ocupado pelo CNAE das construtoras. Tá? Em segundo lugar, estava, na época, o CNAE dos serviços de telemarketing. Tá? E até consultei o motivo disso, porque tinha muitas pessoas que trabalhavam 6 horas em mais de um telemarketing. E, na época, alguns anos atrás, o terceiro lugar era dos hospitais, em termos de acidentes pagos como afastamento do bem respectivo dentro da Previdência Social, hoje que banca isso. Tá? Bom, aí eu consultei os números de 2020, que eu entendo que vão ser piores, efetivamente, em 2021, por causa da própria pandemia, e levei uma surpresa bastante desagradável. Tá? Qual foi a minha surpresa? O benefício do auxílio acidentário, que no caso de acidentes, né? Em que lugar está o primeiro lugar, efetivamente, no mercado? O primeiro lugar de CNAE é transporte rodoviário de carga, o que faz sentido em termos de acidentes, né? Você tem um monte de transporte e faz sentido. Então, isso aí, para mim, tipo, está fora da estatística, né? São caminhões que batem, aquele negócio todo. Realmente é inevitável ter acidentes. Qual é o segundo lugar? Nessa altura, em 2020, Guilherme, sumiram as empresas de construção, sumiram as empresas de telemarketing em relação a estar primeiro no ranking. O segundo lugar são dos hospitais. Tá? Em 2020, teve otorgados pelo INSS um número exatamente de 2.257 acidentes que foram com cobertura de auxílio-doença acidentário por parte do INSS. Segundo lugar na estatística. Tá? E a construção caiu para o 6º lugar. Mas a construção caiu para o 6º lugar porque começou a ter todo um trabalho de gestão. Daqui a pouco eu vou falar dos custos. Aí eu levei uma surpresa bastante desagradável, porque falei, bom, agora deve estar em 3º lugar ainda, mas não, isso é 2020. Eu aposto que em 2021 vai estar em 1º lugar, porque não tem como a pandemia não ter prejudicado demais o serviço de saúde.
Não tem como. Aí eu fui consultar também os afastamentos, que tem a ver, né, Silvana, com ponto eletrônico, tem a ver com a própria Flaviane falou agora, tem a ver com o tratamento de saúde preventivo dentro dos hospitais, das pessoas, né? Aí fui procurar os afastamentos, e aí eu levei uma surpresa mais desagradável ainda, infelizmente também, tá? O INSS se reputa, coloca os números de acidentes, deixa eu chamar aqui, só um minutinho, e o campeonato continua ruim, Guilherme. Tá? Em 2020, teve 65.878 afastamentos por motivos de saúde, tá? Por motivos de doença, junto ao INSS. Isso é factual, 2020. Imagina 2021, deve ser maior ainda. E os hospitais, serviços de saúde, ocuparam o segundo lugar também. Detrás de quem? Detrás da administração pública em geral. A administração pública em geral teve 84 afastamentos por motivos de saúde, e, sem ser pejorativo, você sabe muito bem que é um outro tipo de gestão, mas gestão pública. Tá? Ao mesmo tempo que os acidentes para transporte rodoviário é separado, ou no caso dos afastamentos, eu não posso considerar que afastamento na administração pública é comparável com os hospitais. Então, na verdade, está em primeiro lugar. Em 2020, o primeiro lugar foi do serviço de saúde. Isso tem um impacto diretamente nos serviços que a VitaWorks oferece, tá? E mostra um número enorme, dá praticamente mais de 5.000 afastamentos por mês em 2020. Em 2021 deve ser maior ainda, muito maior, na verdade, tá? Isso mostra o quê? Mostra uma necessidade de gestão. Acabou a época do Excel, acabou a época do Word, acabou a época do trabalho manual nos SESMIT hospitalares, acabou a época de considerar que o SESMIT, que é responsável de cuidar de quem cuida, não tem importância devida nos serviços de saúde. Com esses números, está muito na cara que, ao mesmo tempo, da mesma forma que as áreas de construção civil tiveram todo um esforço por parte do governo no sentido de fiscalização para diminuir essa incidência de acidente na construção, foram tomadas medidas preventivas, chegou a hora do serviço de saúde também. O número é muito, muito evidente. E como comentei, são de 2020. 2021 vai ter... Parece realmente alarmante, né, o que você coloca aí. E acredito que existam, né, estratégias que permitam você diminuir isso. Por exemplo, a melhora da comunicação, né, com os colaboradores ou entre os colaboradores, e todo o engajamento, né, das lideranças aí. O que me chama a atenção para um ambiente de construção ou ambiente hospitalar é que é muito difícil você ter uma área que você vai conseguir desempenhar um trabalho remoto, né? Você tem um afastamento e você tem uma perda de produtividade, quase que imediata. Então, eu queria chamar um pouquinho a Flaviane para ela mencionar aí quais estratégias que a VitaWorks tem desenvolvido, né, para melhora de comunicação dentro do próprio ambiente hospitalar, né, e tornar mais produtivo esse dia a dia, que tem contou com menos profissionais nesse período, e aí acho que as estratégias devem ter sido no sentido de tirar aí a questão do burnout, né? Tentar diminuir ao máximo a carga dessas pessoas que estão lá. E eu queria aproveitar, Flaviane, e perguntar para você como é que vocês desenvolvem um trabalho no ambiente já saturado, que é o ambiente hospitalar, né? Como é que vocês conseguem promover esses engajamentos com os colaboradores nesse tipo de ambiente? Primeiro, eu queria dar só um passinho atrás e pegar o gancho aí no que o Ricardo falou, os números que ele trouxe, extremamente alarmantes, e confrontar com alguns casos que eu acho interessante, né? Nós, como fornecedores, né, como eu falei, a gente recebe a demanda do mercado na prática, né? Nós somos as pessoas que acabam ouvindo, né? Olha, a gente precisa disso, aconteceu isso aqui dentro da minha empresa. E aí, só juntando com o que o Ricardo falou, sem querer assustar, claro, né? Tratando esse assunto com o máximo de responsabilidade possível, mas no ano passado a gente chegou a ser acionado para
sensibilizar uma equipe de psicólogos para enviar para uma determinada empresa onde houve um suicídio durante a jornada de trabalho. Então, fazendo assim um passinho atrás, né? Quando a gente olha para a pandemia, inevitavelmente ela trouxe esses desdobramentos todos, né? A gente sabe, todo mundo sabe, mas quando a gente começa a ter uma visão mais crítica, né, da consequência, os resultados lá na frente, eles são muito sensíveis, muito sensíveis. A gente está falando de afastamentos hoje, mas o meu funcionário hoje, de 30 anos, que está sobrepeso, que está com crise de pânico, transtorno de ansiedade, numa fila de bariátrica, quem vai ser ele com 40 anos? E as empresas, elas têm uma percepção de que a qualidade de vida dentro da empresa, ela fica muito ali para cumprir um cronograma, né, anual, que nem vocês falaram das semanas da saúde, que muita gente pega a semana da saúde e entende aquilo como, nossa, agora eu vou ter que fazer uma coisa que eu não sei, um monte de atividades que talvez eu não esteja preparado, e elas dão um cunho para essas atividades que acaba sendo para cumprir um calendário, né? Então, assim, dando um passo atrás no que a gente está falando, só para contextualizar, chega, gente, acabou, sabe? Já deu, não tem mais como a gente olhar para as ações de qualidade de vida e entender que elas fazem parte de um cronograma anual. Não dá. A partir do momento que a gente entende que a gente passa numa cadeira executiva, tá? Não tô nem conseguindo falar aí do hospitalar, de tão grande que é isso. Mas quando você olha para uma cadeira executiva, você tem aí de 60% a 70% do seu dia para aquela atividade, o empregador, ele é corresponsável, sim, pela sua saúde, né? E se você tem dados alarmantes pós-pandemia, de aumento do número de ingestão de remédios para dormir, ansiolíticos, remédios para emagrecimento, uso de álcool, né? Eu tenho certeza que das pessoas que estão assistindo aqui, quantas garrafinhas de vinho você tomava antes da pandemia e quantas você toma agora? Né? Alguém aqui deve tomar remédio para dormir, com certeza. Então, você tem esse recorte, você entende o que está acontecendo, você olha para as empresas, você vê o quanto a gente vive em função do nosso trabalho, e aí a gente tem que entender que a gente, como empregador, tem uma corresponsabilidade em tudo isso. Por quê? Porque senão, lá na frente, a gente vai pagar um preço que eu imagino que a gente não esteja nem preparado para pagar, né? Então, assim, quando você olha para esse cenário, você tem que entender que as ações de qualidade de vida não são mais para grandes empresas, para empresas digital, para ganhar prêmio, não é, agora é uma questão real, né? Quem vai ser o meu colaborador daqui 10 anos se eu não melhorar essa estrutura hoje? A gente passou um período difícil de 2 anos, né? Não sei quanto tempo vai durar. Mas e se isso ficasse? Eu teria colaboradores para os hospitais, para as empresas que não pararam, para os serviços essenciais, tá? No geral. A gente precisa olhar isso com muita responsabilidade e correr atrás, né? Porque acho que tudo isso vem um pouco de uma estrutura de capitalismo que vai levar muitos anos para mudar. Mas um primeiro passo que eu posso citar, né, do ponto de vista do fornecedor, que faz total diferença, é o engajamento da liderança. E aí eu posso entender o RH como liderança também, tá? Então, Flaviana, você falou de pagar um preço. Eu só complementando os números que eu passei, Guilherme, nós trabalhamos com software para saúde e segurança, e muitas vezes a dúvida da liderança, né, como a Flaviana falou, será que vale a pena investir no software para saúde e segurança do trabalho? Eu vou passar rapidamente um número para ter uma ideia do impacto disso, aproveitando os 1.000 funcionários que a Silvânia falou, você pode multiplicar pelo número que quiser. No Brasil tem um monte de impostos. Tem um único imposto que poucas pessoas sabem, que é um imposto que é variável, que tem prêmio. Você sabia disso, Guilherme? É o tal de FAP, é o tal de Seguro da Saúde do Trabalho. É o único. Se você tiver uma boa gestão dentro do hospital, serviço de saúde, ou da indústria, você vai ter um desconto, um valor menor. Se você tiver uma gestão ruim, você vai ter um valor maior. Eu fiz uma conta rápida aqui, pegando um hospital com 1.000 funcionários apenas, e um salário médio de R$2.000, só para fazer uma simulação. Isso dá 2 milhões de folha por mês. O valor
de INSS, de seguro de acidente de trabalho, de 3%. 3% vezes 2 milhões dá 60 mil reais por mês, dá 700 mil reais por ano. Se eu considerar que o FAP das empresas, dos hospitais, com esses números que eu passei, claramente vai aumentar no mínimo para mais 50%, 60%, ele vai, vamos supor que de 3% vai para 6%. Quando eu falo de 3%, é um valor que pago em cima do valor do salário, da folha. Vamos supor que vai para 6%, exagerando, de 3% para 6%. Isso me dá um custo adicional para uma empresa com 1.000 funcionários de 700 mil reais por ano. Com 700 mil eu compro software, de preferência, se for da Nexo, melhor. Compro o software da AppData, né? Silvânia também. Eu compro software preventivo, compro álcool, compro EPI, compro lua. Praticamente se paga, né, o investimento, né, se Ricardo? paga, porque é o único imposto variável. Fora a questão, o pessoal fala muito de multas na área de saúde e segurança, no SESP, mas essa multa e a gestão é muito mais barato, fora eventuais processos no âmbito da justiça trabalhista, civil, não estou dando nem esse mérito. Então, Ricardo, números... eu até penso que para fazer análises desse tipo, você precisa ter dados, né, ter essa ciência de dados. E softwares como o da AppData trazem muito essa noção, né? Silvânia, o que você tem para nos falar da coleção de dados? Existe um BI que a AppData disponibiliza? Como é que funciona essa análise de RH para você, inclusive, justificar alguns investimentos da própria ferramenta, né, e essa digitalização? Primeiramente, eu acho, como o Ricardo falou, a Fabiana também falou um pouco, que assim, sempre vai se pagar. Todos esses investimentos em tecnologia, ele visa... nós não podemos mais ter um investimento, uma ideia de que é um custo, né? Na verdade, eu já chamo de investimento, nas minhas próprias projetos que eu faço, eu não ponho custo, preço, é investimento, porque, na verdade, hoje em dia, todos esses projetos, eles se pagam com o uso efetivo. Isso é fato, né? Porque o engajamento, nós estamos falando, que nem dando exemplo de empresas de 1.000 funcionários, mas imagina uma empresa também de 50 mil funcionários, nem que ela queira, ela não consegue ter uma gestão de RH lá atrás, ou um executivo, 2 que vão conseguir interagir com essas 50 mil pessoas que trabalham naquela empresa, e em diferentes locais, no Brasil inteiro. Então, eu acredito muito no poder da tecnologia, mas em conjunto com a liderança. Então, como o Ricardo diz, a liderança tem que comprar essa ideia, né? Porque a liderança hoje, ela cuida de uma área, mas ela cuida de gente. Então, é importante que ela saiba que ela cuida de gente. E essas pessoas precisam de proximidade. Por que acontecem tantos acidentes, tantas coisas? Por que as pessoas, às vezes, se deprimem, ficam ansiedade? É lógico que tem muito que é do momento, que é uma pandemia, os profissionais de saúde lidando com morte, lidando com coisas que eles não estão acostumados a lidar, coisa que ninguém sabe. Quando todos os profissionais começaram a lidar com as questões da pandemia, ninguém sabia como cuidar disso. E isso traz uma insegurança enorme. Então, para te dar um exemplo, só o fato de uma tecnologia para a gestão de RH, que nem a gente tem, ter um portal de comunicação com todos esses funcionários, já faz com que você consiga colocar ali políticas claras. Então, políticas claras, métodos que vão ser adotados, como que eu vou atender esse paciente agora, aqui nesse hospital, com segurança de que eu não estou fazendo nada que desabilite a minha capacitação, ou coisas do tipo que deve dar um aperto enorme no coração desses profissionais que trabalham com saúde. Então, eu acho que poder dividir e distribuir protocolos, comunicados, cuidados que devem ser tomados claros e que todos tenham acesso ao mesmo tempo, é uma prerrogativa que ajuda muito no dia a dia das pessoas. No momento que eu estou trabalhando, eu vejo eu trabalhando de acordo com a política, tenho uma ajuda, estou conhecendo, qualquer coisa que eu queira, eu não preciso ir na área de recursos humanos, ou como o Ricardo diz, na área de segurança. Eu tenho aqui no meu celular a possibilidade de conversar com essas pessoas, de saber coisas que estão acontecendo, do como que eu vou conduzir isso.
Então, por isso que eu acredito muito nas ferramentas e tecnologias de descentralização para a liderança, porque daí esses 50 mil, esses 1.000, viram poucos quando chegam lá na liderança lá embaixo. E aí sim ela pode, como a Flaviane falou, olhar algum KPI que está lá também no celular para a pessoa olhar, algum KPI de faltas ou de muitas horas trabalhadas ou de qualquer coisa, esse gestor tem isso na mão e ele pode daí sim falar com aquela pessoa, né? Mas ele precisa saber disso. E quem está trabalhando precisa ter aquela segurança de que está trabalhando dentro de regras claras e que a empresa está preocupada com os cuidados com as pessoas que estão no front-end. Então, eu acredito que ter um software descentralizado, integrado, como o Ricardo falou. Não adianta eu chamar uma equipe para um treinamento aí para poder trabalhar com segurança e não gerar acidentes, por exemplo, e no chamado do treinamento eu não saber que tem gente que está de férias, gente que está afastado. Eu tenho essas informações de gestão de recursos humanos, elas estão na mão de quem cuida das pessoas. E quem cuida das pessoas não é só o gestor de RH, são todas as lideranças da empresa que precisam disponibilizar essas coisas, mas que não vão poder mandar um Excel para todo mundo, como o Ricardo falou. Ele precisa ter um portal, ele precisa ter um mobile, ele precisa estar tudo na mão das pessoas. Então, falando do Excel, recentemente, Silvânia, nós implantamos nosso software numa empresa que tem milhares de funções, mas tinha, segundo eles, mais de 1.000 planilhas Excel. Imagina consolidar 1.000 planilhas numa visão de KPI, é impossível. Impossível. E fora o esforço manual que isso aí dá. Então, quando eu falo de que o Excel como ferramenta para a gestão, ele praticamente a pandemia e o próprio aumento do volume de informações acabou tornando obsoleto, no sentido das empresas, especialmente o SESM, empresarial em conjunto com a área de recursos humanos, se conscientizarem que informatizar essa rotina que cuidam da saúde dos funcionários vão permitir e da segurança, vão permitir ter uma base de dados integrada com todas essas informações up-to-date na hora que precisar. Exatamente. O que eu ia falar... E não ter um Excel que demora um mês e meio. Exato. Não tem mais tempo de evitar um acidente. E os acidentes, como também as inundações, né, Guilherme, como aconteceu essa semana, são evitáveis. Claro que chuva você não pode evitar, mas você, da mesma maneira que não pode evitar a chuva, você pode cuidar que os rios tenham realmente uma limpeza periódica para evitar que inundem toda uma cidade, porque isso aí tem a ver com isso. Então, no ambiente hospitalar é igual. Aconteceu um acidente e é inevitável. Não, todos os acidentes no âmbito fabril, industrial, hospitalar, todos eles são evitáveis desde que você tenha medidas de prevenção, ou como você, Guilherme, falou no início, um engajamento, que na verdade esse engajamento é através do treinamento das pessoas. Sim. Você tem que treinar, porque com treinamento, com ensino, com explicações, com prevenção, você diminui qualquer tipo de situação. Isso não vai evitar que a pessoa fique doente, mas vai evitar que tenha... Ricardo, acho que é levar também, né, essa parte de saúde ocupacional e saúde do que o RH pode fornecer para um âmbito não só normativo, né, que o pessoal normalmente quer cumprir uma certa legislação, ter ali, né, as coisas, claro, né, o mapa de risco colocado, todos os protocolos corretos de acordo com a normativa e tudo sendo preenchido por determinadas áreas. Mas isso está na cabeça do funcionário, né? Você ter uma ação efetiva vinculada à liderança, porque eu acho que é isso que vai fazer a diferença de uma empresa que está preparada para um cenário que possa ter alguns riscos, né, como o ambiente hospitalar, de uma outra que não se preparou e provavelmente vai ter aí mais problemas, né, do que essa primeira. E eu queria só falar uma coisinha, Guilherme, que Sim. Tudo isso que você falou e que todos nós aqui estamos conversando, quando você cumpre as normativas e trabalha lá com uma planilha ou coisa do tipo, você também tem gasto. E, às vezes, o gasto é maior
do que você fazer uma coisa que realmente traga não só os gastos para cumprir a normativa, mas que você se beneficie, e aí isso se torna um investimento. Então, assim, os gastos para cumprir normativas não são poucos. E quando você usa um Excel, por exemplo, para fazer isso, você cumpre, gasta. E não tem, como o Ricardo falou, informações de agora, porque essa planilha vai ter que ser tirada de um banco, trabalhada, aí nós vamos deixar ela bonitinha, pôr cor. Quando o cara for ler, já tem gente que não está mais nem lá naqueles números mais empresas, já saiu, já entrou outro. Talvez, Silvânia, seja uma área que não possa ser colocada como rápida solução, né, ou soluções caseiras, porque tem um risco muito grande. Muito grande. De você estar aí comprometendo a saúde direta dos colaboradores. Então, você, sendo uma média ou grande empresa, como normalmente os hospitais são, tem que fazer um investimento, procurar uma ferramenta aí que atenda esse cenário, né, de larga escala. Senão, você corre o risco aí de ter um aumento de absenteísmo, como a gente estava falando, ou ter um aumento de condições aí geradas pelo trabalho, acidentes de trabalho, né? E até não conseguir atender, né, uma demanda rapidamente, não por má vontade, mas porque não tem informação gerencial na mão para tomar uma decisão rápida de repor profissionais ou de melhorar a saúde de alguns, enfim, não tem informação. Então, aí não consegue ter uma tomada de decisão rápida, né? Claro. Flaviane, qual a experiência que você tem, né, nessa questão de vínculo dos colaboradores com o que existe ali de cultura, clima organizacional, que as lideranças promovem, né, de um plano diretor que as lideranças promovem? Você tem alguma linha de treinamento nesse sentido? Como é que é a sua visão aí, a visão da Vital Work em cima desse ponto? Olha, vou até pegar um pouquinho do que a Silvana falou, né? Quando a gente fala desse papel da liderança, essa gestão do líder, se ele está preparado, se ele não está, não adianta você chamar uma equipe aqui para fazer um trabalho se ele não está pronto. Então, o primeiro passo, né, que eu acho que é legal a gente ressaltar, é o engajamento da liderança. Então, se você não tem uma liderança que fala com gente, que conversa com gente, que enxerga no funcionário, além de um capital humano, você já não tem tanto sucesso nos programas que você implanta em termos de saúde. Quando você tem uma liderança mais engajada, uma liderança que compra essa ideia, aí você tem muito mais sucesso, porque eventualmente você tem um espelho, né? Você tem uma pessoa falando para você se cuidar. Hoje a gente tem treinamentos para liderança específicos, e aí pode ser para qualquer das áreas, mas eu poderia citar um aqui que é bem legal, que é o treinamento de saúde emocional. Tanto a liderança, quanto o RH, quanto as pessoas que fazem as regras do jogo, digamos assim, elas precisam estar prontas para tudo isso. Elas não estão vivendo fora desse planeta, então não tem como elas não estarem também sendo acometidas por tudo. Então, você tem uma enxurrada de acontecimentos na vida pessoal e profissional dela, e aí como que eu, que estou super sensibilizado, cuido de você que está vindo me procurar, enquanto RH, enquanto liderança? Então, o primeiro passo é a gente pactar a liderança, é a gente conseguir deixar essa liderança forte, né? Conduzi-la para que ela entenda de forma muito empática tudo que todos estão passando, para que você consiga ter uma adesão melhor dos seus programas, para que você consiga ter um engajamento melhor. Então, hoje a gente tem esse treinamento para liderança, que é feito com psicólogos, que prepara o líder para também conseguir se relacionar com o outro. A gente perdeu esse caminho, né? Eu com você, assim, geralmente a gente sentiu da liderança que o trabalho remoto afastou as pessoas. A gente está recebendo queixas de clientes falando que as pessoas estão muito ríspidas umas com as outras, porque o trabalho remoto, o online, ele acabou trazendo essa característica pouco empática, pouco tolerante, né? E aí você precisa fazer um resgate disso tudo. E aí como que a gente faz isso? Por meio dessa capacitação, dessa sensibilização, dessa humanização dessa liderança. E aí depois disso você consegue desenvolver muitos trabalhos
escalando essas equipes, né? Se eu tenho um líder forte, emocionalmente preparado, a gestão daquela equipe com certeza vai ser mais fluida, né? Vai ser melhor. Não sei se respondi a sua pergunta. Com certeza. Eu estava pensando aqui, Ricardo, o que você diz da Nexus CS em termos de identificação, o diagnóstico de algum setor, né, dentro de um hospital que tem aí a sua solução, né, de saúde ocupacional? É possível a gente notar que tem algum setor que está passando por um problema e eu sou um líder daquele setor, eu consigo ter alguma ação em cima disso, como a Flávia e a Silvânia estão colocando? Como é que é o dia a dia desses alertas aí na Nexus CS nos hospitais? Claro, claro que é possível. Obviamente que nós estamos falando de hospitais pequenos, né? Mas quando você tem uma população de funcionários de mais de 1.000, acima de 1.000, 5.000, 10.000, a gestão manual é impossível. Então, justamente a empresa, o serviço hospitalar, possuir uma base de dados integrada, completa, com todas as informações, é fundamental. Agora, Guilherme, o que é uma base de dados? O pessoal às vezes se confunde. Tem aqui um Excel com 50 colunas, a minha base de dados. Não. A base de dados é consequência de você informatizar os processos principais. Num hospital, você tem, não vou citar agora que longa lista, no mínimo 10 a 15 processos diferentes. Processo de admissão do ponto de vista de saúde, emissão de PCMCO, controle de afastados, com o atestado de afastamento, enfim, uma quantidade imensa de controles que você faz como processos. Esses processos têm que estar passando por uma base de dados, tem que ser consequência de ter uma base de dados integrada de saúde e segurança disponível para a empresa. Com essa base, o pessoal chama hoje em dia de Big Data, o nome que você quiser dar. Com essa base, você rapidamente sabe e conhece quais são os setores que têm mais afastados, quais são os setores que têm mais problemas psicológicos, quais são os setores que têm mais problemas de pequenos acidentes. Com essas informações, se houver realmente gestão por parte da liderança, que isso envolve uma mudança de cultura, né? Se você tiver isso, você pode perfeitamente saber, respondendo a tua pergunta, quais são os setores, os locais, as lotações, enfim, dos hospitais que você tem que dar maior atenção. É a única forma, a informação, a base de dados ser gerada e ter como consequência informações para fazer a gestão. E é possível, sim, você melhorar em muitos números, muito mesmo. Até pensando, né, em desempenho da equipe, tem horas, né, tem momentos que você precisa chamar mais uma pessoa para um determinado setor. Silvânia, você consegue identificar com as ferramentas da AppData essa necessidade? Você vê lá um desempenho baixo da equipe em um determinado setor, e isso crônico, né? E às vezes pode ser ligado a uma liderança. Como é que é o diagnóstico disso, né? Se é a falta de profissionais para fazer aquele serviço ou é um desempenho que está sendo afetado por algum problema? Como é que as soluções da AppData podem jogar luz numa situação dessa? Então, eu estava ouvindo lá o que o pessoal está falando sobre as lideranças, né? E me veio uma questão que é a seguinte: a empresa, um hospital, ela tem que ter uma estratégia do como ela quer acolher as pessoas que trabalham com ela. Então, isso faz parte até do movimento que a empresa quer, como o funcionário enxergue ela, como que as pessoas, não só os funcionários. Eu quero ser uma pessoa que quero trabalhar naquela empresa, porque ela se posiciona de uma maneira que eu gosto, que eu sou adepta, né? Então, primeiro, tudo começa por uma estratégia que está lá em cima. Outra coisa que também me chamou muita atenção, quando a gente fala das lideranças, né? As lideranças, elas têm uma missão muito crítica e importante, porque ela tem que fazer com que a estratégia da empresa ande junto com uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, e essa equipe tem que estar engajada, que a gente está falando isso muitas vezes, né?
E essa equipe tem que estar aparelhada para trabalhar, porque não adianta você querer que eu, como líder, faça 1000 coisas se eu não tenho aparato técnico para olhar. E uma coisa que eu acho que promove, se eu puder usar essa palavra, um desengajamento, é uma liderança que trabalha só pelo feeling. Então, eu vou com a sua cara, acho você bom, mas por quê? Ninguém entende. Então, vindo para a sua pergunta, eu acho que, então, é muito importante que as empresas tenham as suas estratégias, descentralizem para os gestores o que elas precisam dessas pessoas, vão ter métricas de desempenho que são gerais da companhia, por isso que hoje a maioria das empresas, Guilherme, ela divide o desempenho em uma análise de competência e uma análise de objetivo. Então, objetivos são as metas que você tem que cumprir, né? E competência é o que você precisa ser para poder cumprir tudo isso e ser um bom gestor, como a Flaviane falou, e o próprio Ricardo, que cuida da saúde, que cuida dos treinamentos, ou seja, uma empresa preocupada em desenvolver quem ela contrata, né? Então, para tudo isso, que eu acho importante essa descentralização e as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia para isso. Porque daí você define o que é competência para um médico que trabalha no setor tal. É isso, mais isso, mais isso. Além dessas coisas que a Fabiane falou. Empatia, conhecer o funcionário, etc, etc. Isso é uma questão de competência. Também tem que ter uma formação nisso, naquilo, porque um é cardiologista, outro é isso, aquilo. E tem que ter uma questão de quanto esse cara desempenha o objetivo da companhia. E é a junção dessas duas coisas que traz um bom profissional para a empresa. E todos trabalhando igualmente. Porque imagina, eu, gestora, sou uma pessoa que não me aproxima muito dos meus funcionários. A Flaviane é uma gestora que se aproxima demais. Na mesma companhia, isso não traz uma execução que leva para a estratégia, porque cada um está trabalhando do seu jeito. Então, eu acredito muito nisso, porque a competência, quando você faz uma avaliação por competência, você entende o que aquele ser humano é capaz de te entregar, tanto em termos de competência técnica, como em termos de competência comportamental. E quando você faz a outra análise, que é por objetivo, você olha o que ele desenvolveu. E aí não fica mais subjetivo, todo mundo se sente tratado igualmente, porque eu tenho essas competências objetivamente definidas e eu dei feedback. Por quê? Porque eu consegui descentralizar, o gestor tem na mão o que a empresa precisa ser avaliada. E em termos de execução não se discute, o objetivo era isso, entregou ou não entregou. Agora vamos pensar juntos, se não tiver os dois, o cara executa muito bem o objetivo da empresa, mas ele perde toda a equipe porque ele é um mau gestor de pessoas. Não tá bom. Ou então o cara é maravilhoso, todo mundo considera ele o amigão, mas ele não entrega os objetivos que a empresa precisa para sobreviver. Então, como o Ricardo falou, a Flávia, isso é um conjunto. As informações precisam estar integradas. E é isso que nós, da Pedata com Tecnologia, queremos integrar. Então, a gente entrega dashboards que a empresa define, eu quero que o gestor analise isso. Então, os dashboards são entregues para todo mundo, olhar no seu celular, então não tem desculpa, olhar no seu celular as análises, todas as coisas que ele precisa analisar, como está o funcionário dele, se ele está com índice alto de absenteísmo, se não está, se está trabalhando muito, se não está, como é que está o nível de retenção, qual gestor que pede mais funcionário, qual gestor que pede menos, e conversar com esse gestor, entender como ele está lidando com isso, também desenvolvê-lo, porque o gestor é uma pessoa que desempenha um papel crítico, como eu falei, ele está a serviço da estratégia das pessoas, então é muito importante esse desenvolvimento, e para isso você precisa ter as informações. Guilherme, só respondendo a pergunta. Sim, claro, Ricardo, por favor. Se me permitir, eu acabei não citando dois exemplos que são até quantitativos interessantes. No início da pandemia, nós desenvolvemos um app integrado com o resto do nosso software para detectar com sinal vermelho, amarelo ou verde se as pessoas podiam entrar a trabalhar ou não, com uma série de perguntas que são feitas para a pessoa responder interativamente, e a partir disso as pessoas irão encaminhadas diretamente para o ambulatório
ou iam trabalhar ou iam para casa, né? Isso teve um efeito muito interessante, porque antes disso, uma área inteira da empresa, que não tinha um controle preventivo, acabou se afastando por causa da Covid. Recentemente, nós tivemos uma experiência que foi bem interessante. Eu vi os números ontem, de um cliente novo nosso. Ele fez praticamente 2.000 inspeções, utilizando o nosso software em 2 semanas. Ele fazia o controle manual e ele fez via esse controle de inspeções em campo, de uma maneira eletrônica, utilizando o nosso software. E a informação indo diretamente para a base de dados. Então, imagina o valor de eu fazer uma inspeção em campo para detectar que não tem, por exemplo, um extintor numa determinada ala de um hospital, ou não tem uma proteção no setor da radiologia. Isso aí é parte de uma inspeção. Só que antigamente ia para uma planilha Excel, que 2 meses depois o pessoal divulgava os resultados. Agora está lá com o gestor apertando o botão, vendo no dashboard que aparece diretamente. E é uma quantidade muito grande. Imagina, para fazer em 2 semanas 2.000 inspeções, você tem que ter muito pessoal para poder fazer isso em campo. E isso que acontece na prática. São muitas situações de risco. Aumenta a segurança de maneira efetiva, né? Totalmente. Só não está cumprindo tabela ali só pelo dado, né? Você vai ter a substituição daquele extintor ali. Cuidado de quem cuida, e não apenas por causa de uma legislação. Acabou a questão, vou atender a legislação. São as competências, os objetivos, a saúde, a segurança, não é mais apenas legislação. Mudou, a época é outra. Depois da pandemia, a gestão tem seu valor para você ter dashboards e acompanhamento para permitir contratar serviços, por exemplo, específicos para evitar suicídios numa empresa, o que for, mas isso só com prevenção e com controles informatizados mesmo. Eu queria destacar um pouquinho na fala da Silvânia e colocar para a Flaviane, né? A importância que tem um gestor, né? E o perfil desse gestor para um determinado trabalho, em um determinado setor que exige aquilo. É claro que é amparado com infraestrutura que precisa. Como é que você auxilia? Existe uma questão de plano de carreiras a ser olhado, desenvolvimento desse profissional? Como é que a VitalWorks trabalha isso, Flaviane? Olha, acho que o que a gente pode conectar com o que a Sil trouxe, que eu achei muito interessante também, que vai nessa linha do que você está falando, essa questão da informação, dos dados, né? O Ricardo também trouxe isso de uma forma muito palpável. Acho que o primeiro passo do nosso trabalho é a inteligência de dados, que muitas vezes a empresa consegue ter por meio desses recursos que eles trouxeram. Então, por exemplo, o Ricardo trouxe aí esse recurso de identificação das pessoas que estão aptas a entrar, né, na empresa ou não. A Sil trouxe essa questão do como você pode otimizar o trabalho do líder, né, do gestor, quando você tem muitas informações ali, e até acender um farol onde é necessário. Esse talvez seria o primeiro passo para a gente olhar. Quando a gente tem esse dado, você consegue ali olhar no aplicativo e receber do seu cliente, né? Olha, estou com uma área aqui que está com muita hora extra. A gente, enquanto saúde, já sabe que alguma coisa vai esbarrar ali, né? Questão de tempo, questão de dias, é natural. Olha, tem uma área que está com muito absenteísmo. A gente já sabe que ali tem um problema, muito provavelmente ligado a uma questão de saúde, a um excesso de trabalho, a uma jornada de trabalho muito exaustiva, um trabalho laboral que tá desajustado, alguma questão relacionada aí ao físico das pessoas, se for uma indústria. Então, essas ferramentas que eles trouxeram, elas são, de repente, o primeiro passo, a porta de entrada para a gente começar a atuar. A partir daí, com essas informações em mãos, a VitalWorks ela vai aplicar um questionário de saúde nessas pessoas que já são triadas nessas ferramentas que eles apresentaram, que já podem vir daí, né? Já diminui o trabalho de muitas pessoas, você já equaliza isso de uma maneira melhor e você traz um dado fiel ali do que aquela empresa realmente precisa olhar e onde ela realmente precisa investir, né? Fazer ação de qualidade de vida por fazer para cumprir tabela não vai te trazer resultado. Vocês trouxeram indicadores financeiros, quando você tira uma pessoa
da fila da bariátrica, você já pagou o investimento que você teve no programa de emagrecimento, por exemplo, um programa contra o sedentarismo, quando você cessa o tabaco de um fumante, provavelmente você não vai ter gastos exorbitantes com essa pessoa futuramente numa fila de um tratamento oncológico, por exemplo. Então, quando você tem essa inteligência de dados no início, você traz essa informação de onde a gente precisa olhar e onde a gente precisa atacar. Após essa informação, a gente, enquanto saúde, vai mapear essas pessoas, vai entender qual que é o estado delas, qual é o melhor plano de cuidado, quais são os profissionais que vão atuar, quais são os programas que a VitalWorks pode colocar dentro da empresa. A gente tem muito tabagista, né? O pessoal, às vezes, de hospital acaba desestressando, sabe que não é legal, mas a gente sabe que é verdadeiro isso. Às vezes tem muito profissional médico fumante, porque, de alguma maneira, é uma válvula de escape. E aí você pode colocar um programa de tabagismo, você pode... As pessoas que descontam na comida, você pode colocar um programa de alimentação, para as empresas que apresentaram aí nessas ferramentas que eles trouxeram, alguma questão ligada ao emocional, número de afastamentos, uma área que teve muito afastamento, já dá para a gente, qual foi o motivo do afastamento? Foi esse CID aqui? Vamos olhar ele com atenção. Aí a gente consegue entrar com profissionais, com psicólogos, se necessário com psiquiatras, e aí ir evoluindo. Tudo isso dentro de um plano de cuidado. Então, quando você faz isso dentro da empresa, eu acho que naturalmente você cria uma cultura de saúde, que naturalmente fortalece, né, e mantém o seu funcionário. Quando você tem uma empresa genuinamente preocupada com a saúde do funcionário, ali acaba sendo, indiretamente, um celeiro de talentos. Porque se eu estou aqui, estou performando bem, né, a empresa me quer aqui, por que eu vou sair? Eu vou continuar. Então, isso acaba virando um plano para que ela permaneça na empresa. Poxa, uma empresa responsável comigo, né? Uma empresa preocupada comigo. Ela olha onde tem um problema e ela tenta me dar uma solução. Então, quando você junta tudo isso, você naturalmente cria, no meu entendimento, um lugar bom para você permanecer em termos de carreira, de performance, né, de crescimento. E aí tem todo o trabalho de todo mundo, que a gente já veio falando aí, o papel da liderança, os engajamentos, as ferramentas agora, né, o digital trouxe para a gente inúmeras possibilidades de atuação em áreas remotas, que antes era difícil recrutar um profissional para ir numa área afastada, né? Agora você não tem, você consegue aí ter a telemedicina jogando a seu favor, então você consegue emplacar ideias e soluções em todos os lugares. E aí, quando a gente fala em investimento, como eles colocaram, e eu concordo muito, poxa, não existe custo, né? Existe investimento, não tem valor, a gente está falando de um valor inestimável, você não sabe onde vai repercutir aquele mau hábito daquele funcionário, você não sabe onde vai dar, ele pode ser um fumante a vida inteira e não acontecer nada, como ele pode evoluir para um caso grave, né? E aí você vai entender do que a gente está falando, né? Nesse sentido. Acho que é mais ou menos por aí, Guilherme. Perfeito, pessoal. Nossa, o bate-papo está muito bom. Pessoal que está assistindo, muito obrigado por nos acompanharem até agora. Se tiverem qualquer questão, a gente vai se encaminhando aí para o fim da nossa transmissão. Eu queria abrir aqui para considerações finais, para vocês destacarem algum ponto, a começar pelo Ricardo. Ricardo, fica à vontade. Considerações finais ou iniciais? Então, vamos fazer um resumo. Para cuidar de quem cuida, tem que ter prevenção. Para ter prevenção, você tem que ter informações. Para ter informações, você tem que ter dados. Para ter dados, você tem que ter processos. E para ter processo, você tem que ter uma automatização deles na empresa para eles chegarem em tempo e oportunidade para poder fazer gestão. Eu não sei se consegui resumir o mais brilhantemente. Muito bem, eu gostei. Foi bacana. Agora, do ponto de vista prático, o que acontece? Não tem mágica, tá? Serviços de saúde, hospitais, indústrias em geral, que partem para informatizar pedaços, partes separadas. Vou resolver a inspeção com um app,
vou fazer um controle dos exames ocupacionais, vou ver quem que está com algum tipo de doença crônica para passar para Vital Work. Quem quiser fazer gestão tem que ter uma base de dados integrada, não tem como, e o exemplo do CRP, Guilherme, está aí para mostrar essa necessidade, tá? 30 anos atrás, eu vi, vi pessoas fazendo controle contábil na mão, e controle de cheques na mão, emissão de cheques. Hoje em dia, isso não é imaginável, tudo isso é automatizado. Então, você tem, da mesma maneira que tem o conceito de ERP, você tem que ter os ERPs, vale a comparação, para a gestão de recursos humanos e a gestão de recursos humanos integrada com a gestão de saúde e segurança do trabalho, de uma maneira especializada. Não dá para os profissionais, tanto da área de saúde e segurança, que é o segmento empresarial, como da área de recursos humanos, ou a gestão como um todo da empresa, se propõe a fazer esse tipo de controles de uma maneira ou manual ou de uma maneira não automatizada. Tem que ser consequência do processo do dia a dia. Não tendo esse tipo de funcionamento, a gestão atrasa, é demorada. Você vê até, por exemplo, o exemplo que eu dei do INSS, está liberando agora, dados de 2020. Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu sei que não tem ninguém do INSS assistindo, mas, poxa, poderiam divulgar esses dados com fechamento em 31 de 12 de 2021, para você tomar medidas agora, né? Quando for tomar as medidas, já vai ser tarde, já passou a pandemia, já não tem mais gestão possível, porque já passaram mais de 2 anos. É a consolidação dos dados, né? Então, do ponto de vista prático, para cuidar de quem cuida, voltando, é prevenção, não tem mágica. É prevenção, é cultura. Nós não falamos de cultura, mas é importante, é uma mudança de cultura empresarial voltada para colocar a saúde de quem cuida dos funcionários em primeiro lugar. Eu me lembro, alguns anos atrás, pessoal de segmento hospitalar falando, Ricardo, assim, literalmente, está muito bom no software da Nexo, mas não adianta falar disso com a minha diretoria, eles não vão aprovar nunca o investimento, o custo, porque na época falavam de custo, hoje em dia, custo, né? Hoje em dia não é mais custo, é um investimento, e se paga rapidamente, ou por diminuição do FAP, do seguro da saúde do trabalho, ou diminuição do número de afastamentos, o número de dias ausentes, o número de doenças. Enfim, tem um monte de vantagens de você ter uma automatização, uma informatização para cuidar de quem cuida. Muitas vantagens. Eu acho que é a tendência, hoje em dia, você tem um mundo diferente, tem um mundo que não é mais web, também é um mundo mobile. Nós vivemos no mundo mobile no nosso dia a dia. Quem não lembra, 10 anos atrás, você saiu do escritório e não tinha um celular na mão para ver e-mails. Você tinha, na verdade, que voltar para o escritório. Hoje em dia, com a pandemia, conferências, acompanhamento, tudo no celular, na palma da mão, que é o caso do nosso software totalmente responsivo, sistemas web, tudo na nuvem. Mudou, totalmente mudado. Então, hoje em dia é muito mais fácil, sem contar que você não tem que comprar mais, né, Silvânia? Você pode disponibilizar como uma sessão de uso mensal, como um aluguel do software. Não tem desculpa, né, Ricardo? Não tem desculpa. Não fazer o investimento. Não é mais uma compra de milhões, não, eu uso na nuvem, não tem nem que dificultar de instalar. No nosso caso, vai para a nuvem direto, pega de lá, quer dizer, tem que mudar a cultura da gestão. A cultura da gestão é uma cultura integrada, tem que ter dados integrados de RH, de saúde e segurança do trabalho, produtos de processos dentro do serviço hospitalar e evitar custos, aí sim, custos adicionais na empresa, produto de uma falta de gestão. Não vou falar de má gestão, é uma falta de gestão mesmo. Isso que é o ponto Ricardo. principal. Muito obrigado aí pela sua fala. Silvânia, eu queria trazer você para também colocar as suas considerações finais e resumir aí o tema do cuidando de quem cuida, né? Praticamente concordo com o que o Ricardo falou. A gente tem que cuidar de quem cuida, e quando é em hospital a gente está falando de todo mundo, e inclusive do RH, que cuida também das pessoas que estão cuidando dos outros, dos demais, né?
e eu acredito também na parte preventiva e na parte de atribuir atitudes de gestão e culturas por meio da distribuição dessa intenção que a companhia tem, dessas estratégias que a companhia tem, de forma descentralizada. E aí, para você conseguir chegar em todos os seus funcionários, você tem que ter a tecnologia preparada para isso, né? E quando você for comprar um processo, uma ferramenta, uma coisa importantíssima também é que, junto com o corpo de profissionais que está disponível para conversar sobre isso nas empresas, a gente discute melhores práticas, porque o problema não é só informatizar, é informatizar um modelo bacana, um modelo que atenda, um modelo bem para você usar o que você colocou lá no dia a dia, não só uma análise uma vez por mês do que já foi, já passou, já aconteceu, né? Então, por isso que eu acredito nessa questão de descentralização, automação, junto com melhores práticas que esses fornecedores, todos especialistas aí do mercado, e nós também fazemos isso, podem oferecer para as empresas. Aí tornar simples e aí sim garantir que isso não vai ser um custo, vai ser um investimento. Obrigado, Silvânia. Eu que Queria então chamar a Flaviane para as considerações finais. Por favor, Flaviane. Bom, acho que eu vou ser um pouco repetitiva aqui na minha fala final, mas assim, queria convidar todos a fazer uma reflexão sobre o momento que a gente está vivendo, né, essa questão da saúde, o quão essencial a gente entender o que é. Falávamos muito já sobre saúde preventiva, mas eu acho que agora, mais do que nunca, está escancarado, né? Investir em saúde preventiva é uma demanda visceral, e a gente conseguiu ver isso na prática nesses últimos 2 anos. Então, investir em saúde não é um gasto, né? É um investimento, é gerar um saldo, é melhorar um capital que você tem. Não é um dinheiro perdido ou um dinheiro que não se paga. Então, assim, vamos olhar para a gente, vamos olhar para o nosso colaborador, vamos investir em saúde, em qualidade de vida, entender qual é a responsabilidade do empregador nesse momento, né? Qual que é o nosso papel enquanto empregador, como que a gente pode ajudar essas pessoas, trabalhar junto aí com essas ferramentas, né, de inteligência, de diagnóstico, de dados iniciais, para a gente conseguir melhorar a saúde que a gente já viu que não está legal, né? A gente tem dados aí suficientes para endossar a nossa urgência nesse investimento com saúde, né, com qualidade de vida dentro das empresas, visto o tamanho da responsabilidade que cuidar dos seus próprios colaboradores. No mais, queria agradecer muito todos vocês, foi um prazer estar aqui. Gostaria também de deixar o site da VitaWork, quem tiver interesse, acessar o www.vitawork.com.br para conhecer os nossos produtos de saúde corporativa, tá bom? Obrigada, Guilherme. Obrigado, Flaviane. Inclusive, né, a gente deixa aqui uma fala que a gente, representando aí o Grupo MV, né, a Healthcare Alliance, ela junta todas essas melhores soluções na área da saúde. Então, muito me orgulha aí o trabalho que os nossos parceiros fazem e a competência, né, como eles colocam esse potencial que existe para ajudar as áreas da saúde, né? E a gente falou aqui do tema mais de RH, mais voltado para RH. Então, a gente tem aí a Nexus CS, a VitaWork e a Apidata como grandes parceiros, né? E se houver qualquer interesse, né, em fazer essa abordagem, nós do Grupo MV, da Healthcare Alliance, nós deixamos aí o nosso contato também, tá? O meu e-mail está no chat. Então, queria agradecer mais uma vez, pessoal, por tudo. Flaviane, Ricardo e Silvânia, muito obrigado. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Obrigado. Obrigada. Tchau. Até logo. Até logo.